Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia para o dia de hoje, né? Nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias, como a gente alimenta o nosso corpo físico, né? Nosso espírito precisa ser fortalecido pela palavra de Deus. Esse é o alimento que fortalece o nosso espírito. É a palavra, é oração, jejum, louvores, né? Nós precisamos estar sempre alimentando o nosso espírito dia após dia. E a devocional de hoje se coloca aqui no livro de Tito, o capítulo 1 e o versículo 15, que vai dizer assim: Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Amém? Aqui fala sobre as pessoas puras e impuras, né? Que para as pessoas puras, todas as coisas são puras, elas têm olhar de amor, elas têm olhar de piedade, elas têm olhar de compaixão para com as outras pessoas, para com os próximos. Então ela não vê impureza na vida das outras pessoas, elas não veem maldade, elas não enxergam só maldade na vida das pessoas, elas sempre vê o lado bom que as outras pessoas têm. Mas as pessoas impuras, as que estão contaminadas, as pessoas infiéis, o que quer dizer infiéis? Que não são fiéis a Cristo, que não vivem de acordo com os ensinamentos que Deus deixou para nós. As pessoas que são infiéis e que são contaminadas, elas são impuras. Elas vão ver maldade em tudo, elas vão ver coisas ruins em tudo, até nas coisas de Deus. Elas nunca vão enxergar a pureza, a bondade e o amor na vida das pessoas. Tudo elas vão enxergar com olhar de malícia, com olhar de maldade. Infelizmente, existem muitas pessoas dessa forma, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos um coração bom, um coração puro, que a gente sempre olhe para as pessoas com olhar de amor. Essas pessoas que são impuras, elas estão afastadas de Deus, elas não vivem para Deus, por isso que só há maldade e impureza nos seus corações. Ela não consegue enxergar as pessoas com olhar de amor, com olhar de pureza, com olhar de fidelidade, né? Até muitas vezes para uma criança ela já olha com olhar de malícia, com olhar de maldade, ela não consegue nem enxergar a pureza de uma criança, infelizmente. Mas Deus quer que nós sejamos fiéis e puros e tementes a eles, porque tem muitas pessoas no mundo, até no nosso meio cristão, né? No próximo versículo vai falar, né? Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras. Infelizmente tem muitas pessoas no meio cristão, né? Que dizem que conhecem a Deus, mas não tem amor no coração, não tem fidelidade no coração, não tem pureza no coração, não tem compaixão para com o próximo, porque se Deus teve compaixão das nossas vidas, se Ele teve amor por nós, se Ele teve piedade por nós, é para a gente ter misericórdia das outras pessoas também. O nosso Deus é um Deus misericordioso, e quando a gente anda lado a lado com Cristo, quando a nossa vida está com Ele, quando nossa vida está trilhada com a vida de Cristo, nós vamos ter um coração piedoso também, nós vamos amar o nosso próximo, nós vamos desejar o bem para o nosso próximo, nós não vamos só enxergar a maldade que há no coração do outro, porque todos nós somos pessoas pecadoras, todas nós já nascemos com a raiz do pecado, todos nós temos um pouco de maldade dentro de nós, mas a bondade tem que sobressair no nosso coração, na nossa vida, né? Nós temos que nos aproximar de Cristo, porque Ele é que vai nos encher cada vez mais do amor e da bondade que Ele tem. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos estar parecidos com Ele e nós vamos querer estar parecidos com Cristo, nós vamos querer agradar a Deus, porque nós vamos querer ser fiel a Deus, porque quando a gente não faz isso, nós vamos estar sendo fiéis
ao inimigo, as coisas do mundo. É isso que o inimigo quer. Ele lança a maldade no coração das pessoas. Ele quer que as pessoas sejam más, invejosas, infiéis, corruptas, enganadoras. É isso que o inimigo quer. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente venha para o lado dele, que a gente ande no caminho dele, para que a gente seja uma pessoa boa, piedosa, amorosa, bondosa, porque Jesus Cristo foi isso. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é vida. Quando ele veio aqui para a terra, ele veio trazer misericórdia, ele veio trazer amor, e todos nós que o aceitamos e vivemos para ele, devemos viver da mesma forma, né? Amando as pessoas e tendo misericórdia. Não só olhar para as pessoas com olhar de maldade, não só olhar para as pessoas com olhar de julgamento, não só olhar para as pessoas com olhar infiel, né? Cobiçosos, maliciosos. Não, nós temos que olhar, enxergar as pessoas com olhar de carinho, de amor, de compaixão, porque foi dessa forma que Jesus olhou para nós sendo falhos, pecadores, né? Cheios de injustiças no nosso coração. Jesus mesmo assim nos amou. Jesus mesmo assim teve misericórdia da gente e nos arrancou do meio do pecado, do lamaçal do pecado do mundo, para nos trazer para Ele, para nos transformar numa nova pessoa. É especialidade de Cristo fazer isso. Transformar vidas, pegar pessoas que antes viviam no mundo, atoladas no pecado, fazendo tudo que não prestava, sem compaixão, sem amor, pessoas impuras, e Deus pega e transforma essas pessoas. Ele lava com a água da palavra, ele lava com o Espírito Santo essa pessoa, ele lava com o seu sangue derramado naquela cruz, e essa pessoa é transformada numa nova pessoa. Essa pessoa tem uma nova vida com ele, né? E ela vai ter amor, vai ter compaixão do próximo, ela vai ter empatia, ela vai ser fiel a Deus, porque ela vai querer somente agradar a Deus, não agradar ao mundo. Então tem muitas pessoas, infelizmente, que são infiéis, que são impuras, e infelizmente tem muitas pessoas assim dentro das igrejas que estão há muito tempo na caminhada cristã, infelizmente até anos, décadas, mas são pessoas infiéis, são pessoas que veem maldade em tudo, são pessoas mentirosas, que vivem enganando, que vivem na falsidade. Infelizmente tem muitas pessoas, elas dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras o negam. Isso é dar bom fruto para Deus, é dar frutos de arrependimento. É quando a gente começa a ter uma nova vida com Cristo e nós vamos nos arrepender das coisas que a gente fazia antes. Se a gente tinha maldade, a gente não vai ter prazer mais na maldade. Se a gente mentia, a gente não vai ter mais prazer na mentira. A gente não vai ter mais prazer no engano. A gente não vai ter mais prazer na falsidade. A gente vai querer ser transformado por Deus, porque é Ele que vai nos transformando, e a gente tem que pedir a Deus misericórdia para que Ele venha nos moldar todos os dias, nos transformando, nos capacitando a ser cada dia melhores, porque sozinhos a gente não consegue. A gente precisa da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo que tem que agir nos nossos corações. Só assim a gente vai poder olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. A gente vai olhar para aquela pessoa mais pecadora que a gente considere, e a gente vai olhar com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, porque Deus olha dessa forma. E a gente levar a mensagem, levar a palavra e dizer que Jesus ama ela, que Jesus morreu na cruz por ela também, porque Jesus morreu por todos e só Ele tem o poder de transformar vidas. Na história dos apóstolos, todos foram transformados. Todos que vieram até Cristo, que Jesus chamou para segui-los, foram transformados. Todos eram cheios de pecados e de defeitos. E Jesus Cristo foi lavando e tirando o pecado de todos eles. E é assim que Ele faz a nossa vida também. Ele vai nos purificando, Ele vai nos lavando, tirando toda a maldade do nosso coração e colocando a pureza e a fidelidade. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. E curte, comente e compartilha, né? De graça, não paga nada. E você vai estar ajudando o canal a crescer também. Deus vai abençoar grandemente a sua vida, amém?
Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada pela vida de cada pessoa que está passando aqui, ouvindo essa oração e essa mensagem. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa, Pai. Que o Senhor venha encher o nosso coração com a bondade, com amor, com a pureza que vem somente do Senhor, para que a gente olhe para as coisas, para as pessoas com olhar de amor, com olhar de pureza, Pai, que o Senhor possa arrancar toda a impureza do nosso coração, a maldade das nossas mentes, dos nossos corações, que nós possamos ser livres, Pai, e viver o Teu amor, a Tua fidelidade, que a gente venha ter olhar de misericórdia para com o nosso próximo, como o Senhor teve conosco, como o Senhor olhou para nós com Teu olhar de misericórdia e de amor, que nós possamos também, Pai, sermos dessa forma com as outras pessoas também, Pai. Fazendo isso, nós vamos estar Te agradando, nós vamos estar Te obedecendo, Pai amado. Que o Senhor venha ter misericórdia e derrame amor nos nossos corações e nas nossas mentes. Que o Senhor possa alimentar a mente de todas as pessoas que vivem com seus corações contaminados, que são pessoas infiéis, que dizem que amam a Ti, mas não amam, que com as suas obras as negam, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas e possa lavar e limpar o coração e a mente dessas pessoas, para que elas possam sair da mentira e do engano que o mundo coloca na mente delas, que elas possam viver na paz e na alegria e no amor que o Senhor tem despejado sobre as nossas vidas todos os dias. Que o Senhor possa dar um abraço de cura, de perdão, de paz na vida das pessoas que estão clamando ao Senhor por cura, por perdão, por libertação. Tem muitas pessoas que vivem presas, vivem cativas, Pai, em vícios e não conseguem se libertar, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, Pai amado. Que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa agora, que o Senhor possa levar cura para a enfermidade, pois só o Senhor tem poder de curar. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus bom que tem prazer em abençoar e em curar. Basta a gente clamar ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas que estão clamando a Ti por uma cura, Pai amado, por uma libertação, por uma porta aberta. Que o Senhor venha abrir as portas na vida dessa pessoa que está clamando ao Senhor, para que as portas se abram, para que ela venha ter sustento para a sua casa, para a sua família. Que o Senhor possa dar com fartura, que o Senhor possa abrir as portas abundantes sobre a vida de cada pessoa, Pai amado, e que as ricas bênçãos do Senhor venham alcançar a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento também, Pai amado, e abençoar a minha vida também. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal, abençoar os lares, as famílias, para que venha ter amor no coração das pessoas, venha haver alegria nos lares das pessoas, os casais venham se amar cada dia mais, venham se perdoar, venham viver em união e em amor, para que possam cuidar dos seus filhos e das suas famílias com a Tua presença. Que o Senhor se faça presente no lar de cada pessoa, na minha casa, na casa de todos, porque a Tua presença é o mais importante, Pai amado. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, nós, a nossa casa e os nossos. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.